O livro de Enoque, um relato repleto de segredos chocantes, profecias e revelações que tem sido tema de debate e controvérsias por séculos. Embora não faça parte do canone sagrado cristão mais tradicional, o livro de Enoque permanece como um enigma fascinante. Descendente da 7ª geração de Adão, Enoque é descrito nas Sagradas Escrituras como um homem que andava com Deus. Mas sua história transcende o comum, revelando relatos sobre anjos caídos, gigantes canibais e eventos sobrenaturais. O livro dos Vigilantes narra a queda dos vigias, anjos guardiões que se relacionavam com mulheres humanas e geraram os Nefilins, gigantes que vagaram pela terra, ameaçando sua própria existência. Enoque também revela segredos sobre a formação do universo e a criação do mundo, desafiando algumas teorias bíblicas. A exclusão do livro de Enoque do canone bíblico levanta questões sobre sua autenticidade e origem. Embora alguns o considerem inspirado, outros argumentam que ele não pertenceu à inspiração divina. Mesmo assim, citações misteriosas e referências enigmáticas permanecem presentes em outras escrituras. Quem foi Enoque? Um homem que se tornou companheiro de Deus após cumprir sua missão como profeta? Ou um escriba do julgamento e líder do povo Sião, convocado para pregar sobre arrependimento? Seu legado é rodeado de mistérios e interpretações diversas. Prepare-se para explorar o livro de Enoque, suas revelações, seus segredos e seu significado na história espiritual da humanidade. Junte-se a nós nesta jornada de descobertas e reflexões, enquanto desvendamos o véu daquele que é considerado um dos textos mais intrigantes e proibidos da Bíblia. Bem-vindos ao Exploranautas. Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Apesar das poucas referências acerca dele, antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem 2 Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim, que deu o nome à cidade edificada por seu pai. Enoque foi filho de Jared e pai de Matusalém, pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. Enoque viveu durante 365 anos antes de ser levado ao céu em seu corpo físico para estar na presença de Deus. Portanto, Enoque e o profeta Elias foram os 2 homens do Antigo Testamento que não passaram pela morte física. Gênesis capítulo 5, versículo 4. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isso demonstra que a noção de imortalidade ou vida após a morte já era ensinada no início do livro do Gênesis. Segundo a tradição, ele é considerado o autor da primeira gramática rudimentar de nosso planeta e da astrologia, elaborada durante o período pré-diluviano e na época da língua adâmica. Utilizando tábuas de argila e couro de animais curtido em rolos, Enoque registrou a história de Adão e Eva, abrangendo o mundo pré-diluviano até o momento de Noé, tornando-se assim o autor do primeiro livro conhecido no mundo. Sua comunhão com Deus o transformava em um líder espiritual, um profeta e um sábio para o povo. Vários líderes eclesiásticos, incluindo Justino Marte, os escritos deles frequentemente apresentam referências ao livro de Enoque, e em alguns casos expressam explicitamente a recomendação do uso dessa obra como parte das escrituras. A língua falada era o adâmico, entretanto surgiu o acádio depois. Tudo o que você verá a partir de agora será apresentado de uma forma mais profunda. Enoque escreveu 5 volumes, portanto vamos analisar todos eles e explicar os motivos horrendos e temíveis do porquê e quem causa medo. Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito, datado de cerca de 300 a.C. Nele é narrada a queda dos vigilantes, ou anjos vigilantes,
que se tornaram os pais dos Nefilins, conforme Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. As viagens de Enoque pelos céus também são relatados nessa obra. O livro começa com uma introdução que enaltece Enoque como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, permitindo-lhe vislumbrar uma visão do Santo Céu, a qual foi transmitida aos santos ao longo de muitas gerações. Essa visão lhe foi revelada acerca dos filhos dos homens, não para a geração contemporânea, mas sim para uma futura que surgirá. Além disso, o livro profetiza que Deus virá à terra com suas hostes no Monte Sinai para julgar a humanidade. Todas as ações estão predestinadas por Deus e acontecerão em seu próprio tempo. Os pecadores perecerão, enquanto os grandes e justos continuarão a viver na luz, alegria e paz. A primeira parte da obra descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semiasás obriga a outros 199 anjos caídos a tomarem mulheres humanas para gerar filhos. Senjasa, líder do grupo, receia que seus companheiros não estejam realmente de acordo com essa ação e que ele sozinho seja penalizado por um grande pecado. Em resposta, todos os anjos caídos fazem um juramento conjunto, comprometendo-se a não abandonar esse plano e a realizá-lo. 200 deles desceram ao cume do Monte Hermon durante o tempo de Jared, e lá fizeram um juramento e se amarraram uns aos outros com maldições. Esse acontecimento levou à criação dos Nefilins, ou gigantes, cuja estrutura atingia 300 côvados. Esses gigantes devoraram os frutos do trabalho do homem e causaram grande injustiça e destruição na terra. O livro também aborda o ensinamento depravado da humanidade pelos anjos caídos, especialmente por Azazel, que ensinou aos homens a fabricação de armas, joias e tinturas, bem como encantamentos e feitiços. Outros anjos também ensinaram conhecimentos das estrelas, nuvens, terra, sol e lua. Mais tarde, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para informar Noé sobre o próximo dilúvio e o que ele precisa fazer para se salvar e preservar sua semente para todas as gerações futuras. Além disso, Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os Nefilins e ordena a Miguel que prenda os anjos caídos. Livro dos Sonhos. Este livro apresenta visões da história de Israel, abrangendo até o que é amplamente interpretado como a Revolta dos Macabeus, datada do período macabeu, de 163 a 142 a.C. De acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. Além disso, o livro continua com visões e representações alegóricas da história de Israel, utilizando animais como símbolos para pessoas e pessoas como símbolos para anjos. Livro astronômico. O livro astronômico foi descoberto em 4 edições fragmentadas em Qumran. Além disso, essas edições contêm materiais que não está presente nas versões posteriores do livro de Enoque. Neste livro, encontramos descrições dos movimentos dos corpos celestes e o conhecimento cósmico revelado por Enoque durante suas viagens guiadas por Uriel aos céus. Livro dos Provérbios. O livro de Enoque, em seus capítulos 37 e 71, é conhecido como o Livro dos Provérbios. A controvérsia acadêmica se concentra na tese de que este livro se baseia no Livro dos Vigilantes, funcionando como um complemento, abordando o desenvolvimento posterior da ideia do juízo final e da escatologia. Essa abordagem não apenas trata do destino dos anjos caídos, mas também dos maus reis da terra. O que torna este livro interessante é o uso da expressão Filho do Homem para descrever o herói escatológico, também chamado de justo, eleito o Messias, que se apresentará no trono da glória durante o juízo final. É importante mencionar que o primeiro uso do conhecimento de Filho do Homem como título específico nas escrituras hebraicas é encontrado no livro de Enoque, o que pode ter influenciado o entendimento e uso desse título pelo cristianismo primitivo. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C.
O livro é dividido em 5 subseções, Apocalipse das Semanas. Nesta subseção, é narrada a história do mundo através de uma estrutura de 10 períodos denominados semanas, sendo 7 referentes a eventos passados e 3 a eventos futuros. O ápice ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá, e haverá muitas semanas sem número até a Era, e todas elas serão em bondade e justiça. De forma clara, o livro de Enoque relata a presença de seres extraordinários com tecnologia avançada visitando a Terra. Eles compartilham sua tecnologia com os humanos, dando origem a descendentes híbridos, prejudicando a humanidade. Essas evidências são posteriormente apagadas por uma inundação em massa. A proibição do livro de Enoque pode ter ocorrido devido ao seu conteúdo contradizer os ensinamentos de poderosos líderes da igreja ou por fornecer provas da existência de visitantes extraterrestres. A chave está em ler além das palavras e aguardar o momento em que a verdade se revelará. Novos questionamentos emergirão e os enigmas seguirão desafiando nossas compreensões do mundo. E para isso, existe o canal Exploranautas. Gostou desse vídeo? Se inscreve em nosso canal e comenta aí embaixo o que você achou sobre esse assunto intrigante.